Olá, eu sou Lívia Leão, estamos aqui para mais um episódio do podcast Hof Talks, sobre um assunto super pertinente hoje, de grande relevância e importância para a harmonização orofacial, que é a obstrução vascular decorrente da injeção à base de ácido hialurônico, e meu convidado não poderia ser ninguém menos do que ele, professor Marcos Vinícius Sodré. Marcos Vinícius é graduado em odontologia pela Universidade Federal Fluminense. Ele é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e implantodontia e ROF. Mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela São Leopoldo Mantique, Campinas. Professor de cirurgia e de harmonização orofacial da Faculdade de Odontologia de Valença. Professor do Instituto André Tedesco. Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e da Sociedade Brasileira de Toxina e Implantes Faciais. E um pouquinho mais, né? Não é só isso, tem muito mais. Marcos, muito obrigado pela presença. É um prazer enorme tê-lo aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo, uma conversa aí de muita importância para os profissionais que trabalham com injetáveis. Bem-vindo. Valeu, muito obrigado. É um prazer estar aqui, um prazer poder discutir um pouquinho sobre esse tipo de intercorrência, esse problema, que eu acho que durante um tempo teve muito em alta em acontecimento, e aí a gente teve uma normalização desses riscos de obstruções vasculares causadas por agentes preenchedores, e percebo que ultimamente vem aumentando, e a preocupação vem aumentando em conjunto, por conta do aumento do número de procedimentos sendo realizados em harmonização. Então, eu acho que é um tema que vale a pena a gente debater novamente. Sempre, né? Sempre, porque é sempre um alerta importante aos profissionais e também aos nossos alunos o quanto é importante eu conhecer, mas principalmente o quanto é importante eu prevenir que ele aconteça. Sim. Esse que é o principal. Isso aí. Eu acho que a melhor forma de tratar uma intercorrência é prevenir que ela aconteça. Com certeza. E aí, dentro disso, a gente tem aí algumas observações, né? Então, quais são os principais fatores de risco aí de uma obstrução vascular? Primeiro, anatomia e conhecimento anatômico. Eu acho que é fundamentalmente importante que eu entenda a anatomia facial e compreenda como os planos vasculares eles se distribuem na minha face, e entenda também áreas da minha face que são áreas importantes e de risco. Por exemplo, como nessa foto, que eu consigo delimitar e observar áreas importantes, que são importantes, principalmente de comunicações entre o plexo vasculo-nervoso interno e o plexo vasculo-nervoso carotídeo externo, e áreas que eu posso ter riscos primordiais ou possíveis de obstrução, que são as áreas principalmente centrais, onde eu tenho a confluência das minhas artérias se tornando mais centrais e mais ramificadas, e as probabilidades compressivas ou probabilidades de obstruções por embolizações acabam sendo maiores. Porque a gente considera a face como um fator de risco total, né? Total. Mas a gente tem aí áreas de mais risco e com maior complicações, sim, principalmente quando a gente fala, sim, de obstrução vascular. Sim, e quando a gente fala de obstrução vascular e vai para a literatura, as áreas que a gente mais observa a literatura mostrando essas obstruções e os possíveis riscos de necrose são as regiões centrais, de glabela, nariz. São as principais, aquelas que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai abordar. E aí eu acho que faz parte, assim, a compreensão do profissional, a sua curva de aprendizado. Sim, então, total. Eu preciso ter essa curva de aprendizado para eu trabalhar em áreas de maiores riscos. Sim, total. Né? E também saber como eu vou trabalhar. E seguir os protocolos de trabalho certos. Áreas que eu posso trabalhar ou que eu não deva trabalhar com agulha e trabalhar especificamente com cânula. Nós vamos falar, porque isso aí sempre é aquela pergunta, exatamente, né? Exatamente. Agulha ou cânula, isso aí sempre deixa em dúvida aí o profissional. Mas vamos falar aí um pouquinho dos sinais e sintomas de uma obstrução vascular. Então, quando eu penso em sinais e sintomas, o primeiro sinal é a isquemia local. E, em consequência, não padrão em todos os pacientes, mas na maioria dos pacientes, uma dor intensa local.
E aí isso se dá por conta dessa obstrução e da hipóxia tecidual que está ocorrendo ali, e essa falta de oxigenação, esse tecido no início de uma morte celular. Esse é o momento primordial que eu preciso abordar. E aí é o momento que eu acho que muitas vezes o profissional negligencia. Uhum. Se eu faço um procedimento preenchedor, eu preciso monitorar o meu paciente durante um tempo mínimo de 24 horas. E entender como aquela área que foi preenchida ela está evoluindo. Uhum. Se ela está evoluindo bem ou se possivelmente eu estou tendo uma possível isquemia tecidual. A partir do momento que eu abordo e que eu vejo essa isquemia e eu procedo imediatamente, a probabilidade de uma necrose é zero, é nula. O que não pode é eu permitir que ela evolua para uma morte tecidual e uma necrose desenvolva. Porque eu tenho manobras importantes, Sim. né, para poder reverter Totalmente. justamente nesse ponto inicial, que é o ponto de branqueamento e de isquemia decorrente de uma obstrução vascular. A literatura diz pra gente que a gente consegue ter um êxito numa reversão de uma isquemia e não caminhar para uma necrose quando eu consigo abordar essa isquemia nas minhas primeiras 4 horas. Uhum. Se eu passo desse tempo e eu começo a ter aquela sinalização daquele rendilhado azulado que aparece, que chama de padrão Livedo, aí já está me dizendo que eu estou começando a caminhar para uma necrose. E aí, se eu tenho uma necrose desenvolvendo, aí o meu tratamento acaba sendo muito mais complexo. Porque quando eu vou reverter uma isquemia, eu preciso simplesmente fazer esse tecido voltar a respirar. Quando eu tenho uma necrose desenvolvida, eu já tenho um tecido morto. Tecidual. E aí eu preciso evitar que essa necrose aumente, eu preciso trabalhar esse tecido para tentar favorecer uma boa regeneração. Então todo o meu trabalho acaba sendo muito mais complicado, muito mais complexo. E aí a gente falando da característica clínica inicial, que é o branqueamento, a isquemia, você observa na sua experiência clínica de pacientes que não apresentam essa isquemia inicial e que pode vir a desenvolver por alguma obstrução tardia? Ou você sempre observa que essa isquemia é imediata? Eu não digo que obrigatoriamente ela vai ser imediata ao tratamento. Eu posso até ter uma isquemia acontecendo tardiamente, mas eu sempre vou ter na minha sequência uma isquemia aparecendo. Isso, porque é importante o profissional estar atento a sinais pós o procedimento, exatamente. Né? Porque não a isquemia é obrigatória estar no momento da injeção. Exatamente. Porque a gente tem a absorção aí do ácido hialurônico de líquidos e que pode desenvolver uma obstrução tardia. Exatamente. E que o profissional precisa estar atento e conhecer sobre todos esses sinais para agir o mais rápido possível. Por isso que eu falo que é importante, dentro das minhas primeiras 24 horas, eu monitorar o meu paciente perto, próximo, e esclarecer o paciente desses riscos, pedir para o paciente ficar atento à possibilidade de um risco desse acontecer, e independente do paciente atento, eu não pedir para que ele me mande fotos daquela área preenchida de horas em horas, de 6 em 6 horas, de 3 em 3 horas, de 12 em 12 horas, mas para que eu consiga monitorar, pela minha percepção visual daquela área, se por acaso alguma isquemia está se desenvolvendo. E se o paciente não é informado sobre isso, às vezes o próprio paciente negligencia e não informa o profissional. E a evolução é tão rápida e a gente acaba perdendo o tempo de manejo inicial. Exatamente. Né? Que é o mais importante. Que é o mais importante. E aí, depois desse branqueamento, dessa isquemia, qual é o segundo estágio aí? Então, o segundo estágio é a formação do livedo. E aí, quando eu começo a perceber naquele tecido, aquele livedo se formando, significa que eu já estou tendo morte celular. Nesse momento, a gente já consegue uma reversão e evitar que esse tecido necrose. Mas a probabilidade de reversibilidade ou de evitar que essa necrose desenvolva ela é um pouco menor quando na comparação de uma identificação de uma isquemia inicial. Mas ainda é viável e possível. Então, quanto mais precocemente eu atuar, mais sucesso eu tenho aí para a reversão do quadro. Sim. Né? Eu acho que o outro grande problema é fazer o diagnóstico diferencial. Né? Então, o que é uma isquemia decorrente de uma obstrução vascular e o que é uma isquemia, às vezes, de
de um anestésico que foi utilizado com vaso e o profissional não se atenta para as características clínicas do paciente antes da injeção. Ou na hora do uso do anestésico, né? Ou se tem a dúvida, opte por um anestésico sem vaso, para não criar a dúvida e saber fazer o diagnóstico diferencial, né? Porque eu acho que é a outra grande falha que a gente observa aí frente à dificuldade de agir inicialmente num caso de obstrução vascular. Sim. Por isso que eu falo que é importantíssimo que do procedimento preenchedor, a área anestesiada do meu pertuito, da minha cânula, preferencialmente que seja feita com anestésico sem vasoconstrictor, porque eu estou fazendo uma anestesia superficial. E aí, se eu acoplo o meu anestésico com um vasoconstrictor, eu vou fazer uma área isquêmica que vai mascarar qualquer possível isquemia. Ok, se for uma isquemia imediata. Isso. A partir de algumas horas, posterior à absorção anestésica, aquela isquemia vai desaparecer. E se uma isquemia tardia aparecer por conta do preenchedor, eu vou conseguir visualizar. Mas muitos casos de isquemia imediatas acabam sendo mascaradas por conta da isquemia do meu agente anestésico ou vasoconstritor. E aí, quando a gente está falando de áreas de maior risco, né, como, por exemplo, um preenchimento no nariz, por que utilizar um anestésico com vaso que às vezes pode dificultar aí a avaliação clínica de uma obstrução vascular? Então, quando eu vou para uma área de risco, eu tenho que eliminar qualquer fator que possa me dificultar aí esse diagnóstico diferencial. Sim. Depois da segundo estágio aí da obstrução, qual que é a evolução do quadro que a gente tem? Se eu não abordo nesse momento, aí eu já caminho para uma hipóxia tecidual total e uma morte celular. E aí o tecido necrosado ele começa a ter uma evolução de formação de micropápulas ou pequenas pápulas locais que são bem características da necrose. E aí, se eu não começo a abordar naquele momento, isso vai caminhar para uma morte celular, a formação de um ambiente para proliferação de bactérias mistas e bactérias anaeróbias e, consequentemente, aquele tecido ele vai se expandindo e aumento da área de necrose vai acontecendo. Então, mesmo na identificação da necrose, a abordagem e as técnicas de tratamento imediatos vão ser muito importantes para eu poder agora, nesse momento, minimizar a amplitude dessa necrose tecidual. E qual que é o protocolo que você vem utilizando para casos de obstrução vascular? Então, numa obstrução vascular, basicamente, identifiquei a isquemia. O primeiro protocolo inicial é o monitoramento do paciente, que eu acho que é o mais importante. E aí eu tenho o risco de prevenir uma possível isquemia. Ou se acontece, eu consigo identificá-la imediatamente. Nessa identificação, primeiro ponto é você favorecer um aporte de sangue para aquele tecido, que está reduzido ou está nulo. Então, aplicação de hialuronidase local para remoção desse ácido hialurônico. Em conjunto com essa hialuronidase, eu posso associar um anestésico local sem vasoconstritor, já que o anestésico local ele é altamente vasodilatador. E eu consigo favorecer um aumento do aporte sanguíneo para aquele tecido e, consequentemente, uma revascularização e uma reoxigenação. Em conjunto, manipulação, você massagear o local para favorecer a difusibilidade do meu ácido hialurônico e a sua ação, a difusibilidade da minha hialuronidase e a dissolução do meu ácido hialurônico, e também calor local com pressas monas para eu conseguir aumentar ainda mais essa vasodilatação e a oxigenação tecidual. E qual que é a dose da hialuronidase que você utiliza? Normalmente eu tenho utilizado 200 unidades para cada 3 a 4 centímetros de área tecidual. Então, você vai delimitar uma área e você vai encharcar aquela região com 200 unidades, que dá mais ou menos em torno de 0,5 ml de solução, num halo de 3 a 4 centímetros. E encharcar toda a área e também as áreas adjacentes à região onde você encontra aquela área isquemiada. O importante é você não se ater somente à área isquemiada, mas também às áreas adjacentes. E você faz essa injeção com cânula ou com agulha? E aí, eu acho normalmente mais fácil fazê-la com cânula, que você consegue distribuir mais naquela região. A agulha acaba sendo muito local e direcionado. Dependendo da área que eu tenho, se eu sei exatamente onde encontro aquele ácido hialurônico, eu posso até utilizar a agulha.
Mas se eu quero pegar áreas de amplitude maiores, eu acho que a cânula vai me facilitar muito mais. E o que você acha aí do uso do ultrassom Ultrassom, para auxiliar aí no manejo aí da intercorrência? eu acho que o ultrassom ele é fundamental porque ele vai me guiar exatamente onde eu encontro a obstrução. E às vezes você pode fazer até guiada, né? Exatamente, exatamente. O ultrassom é tão interessante que eu consigo até perceber exatamente, como a gente vê aqui nessa foto, o que acontece com a minha área que se encontra com a minha obstrução. Então, ali na primeira foto, eu consigo ver um fluxo, a identificação de uma artéria. Então, eu estou entendendo que eu posso utilizar a ultrassom prévio a um procedimento e entender aquela área, entender aquela região e como ela se comporta nos seus planos teciduais. Eu consigo observar, por exemplo, um fluxo vascular normal e consigo entender como se dá um fluxo de uma artéria obstruída, que é um fluxo turbilionado. Então, se eu consigo, basicamente, introduzir a minha cânula através de um guia ultrassônico e depositar o meu ácido hialurônico exatamente onde eu encontro depois a hialuronidase, onde eu encontro o ácido hialurônico, eu consigo ser muito mais eficaz na remoção desse hialurônico, utilizando uma quantidade menor de hialuronidase para poder provocar essa desobstrução. Então, uma pergunta assim, capciosa. Faz o teste prévio, teste alérgico, em caso de obstrução vascular ou não? Não, porque eu preciso usar. Sim, não tem como. Se o paciente começar a fazer alguma reação, seja uma hipersensibilidade imediata ou tardia, eu vou entrar com tratar a hipersensibilidade. Mas o foco principal... Eu preciso fazer a obstrução. Aí ele chega e fala assim, mas eu sou alérgico. Eu não tenho como deixar essa área obstruída e deixar essa necrose evoluir. Você precisa tratar, a necrose. Exatamente. Ou obstrução, quer que seja, né? Então, não tem essa conversa que eu vou fazer teste... Não posso perder tempo. Quanto antes, melhor. E o que a gente tem de um caso de obstrução vascular pra gente então, deixa eu mostrar ilustrar aqui. Aí? Aqui é um caso que ele evoluiu durante 100 dias de tratamento. E a gente consegue observar bem a evolução. E uma coisa que eu tenho observado, eu até estava conversando com a professora Andréia no dia desses, que parece que quando você começa a tratar, parece que tem uma ligeira piora e depois você tem uma melhora que começa a acontecer logo de imediato. Então, esse caso foi observado lá na primeira foto, uma área com padrão já de Livedo, tá vendo? Ou seja, já tinha uma morte celular bem começando a se desenvolver. E aí, nesse momento, já começou toda a sequência de tratamento. Então, a utilização da hialuronidase para poder remover esse ácido hialurônico, as compressas mornas, as massagens locais, já o início da utilização de um agente antiagregante plaquetário, porque numa área necrosada eu tenho o risco de formação de microtrombos em volta dessa área necrosada. Isso acaba... E aí vai auxiliar, né? E aí você para evitar essa formação desses microtrombos, um agente... Assim como também a sildenafil. Exatamente, que é um agente vasodilatador sistêmico, que vai aumentar a minha oxigenação local. Oxigenoterapia hiperbárica, que não tem discussão, precisa ser feito, é necessário. Então, mas vamos entrar um pouquinho nessa questão do oxigênio hiperbárico. É claro que a gente não tem a menor dúvida que é um tratamento auxiliar aí, que deve ser feito, mas a gente não tem nada na literatura ainda que comprove a ação. Engraçado, né? Direta, não. E a gente não tem como deixar de utilizá-la porque a gente vê que é melhor. Assim como outros tratamentos também, a gente não tem comprovação. Mas a gente também não tem como deixar. Mas num caso de obstrução, de risco de necrose, a gente tem que lançar a mão de tudo que tiver disponível para poder auxiliar a reversão do quadro, né? Exatamente. E aí, a oxigenoterapia hiperbárica já começar a profilaxia antibiótica. Porque se eu tenho um tecido que está morrendo, ali é um meio de cultura para a proliferação de uma flora mista com tendência à anaerobiose. Então, eu tenho que evitar que essa infecção aconteça. E, obviamente, tratar também sistêmica, a sintomatologia, porque o paciente vai sentir muita dor.
eu vou ter um processo inflamatório altamente exacerbado nessa região, então eu preciso reduzir essa resposta E inflamatória. aí a gente conversou um pouquinho mais cedo a respeito do uso ou Exatamente. não do corticoide, onde que a gente entra com o corticoide e quando que a gente não deve utilizar o corticoide, vamos deixar aí um pouquinho claro, porque nem sempre a gente vai fazer o uso do corticoide, né? Sim. O corticoide ele vai ser muito importante porque eu preciso reduzir a resposta inflamatória. Quando eu pego o paciente no início do processo de necrose, eu não tenho uma infecção instalada, eu vou reduzir essa resposta inflamatória, ela vai ser necessária. Esse corticóide usado em tempo curto não vai ser deletério para a minha regeneração tecidual. Para cicatrização. A cicatrização ela vai acontecer normalmente, mas vai ser importante porque eu vou precisar reduzir essa resposta inflamatória, que ela é muito intensa. Agora, se eu me deparo com um paciente com uma necrose instalada, e essa necrose eu percebo que ela tem um processo infeccioso desenvolvido, eu não posso, nesse momento, associar. Porque eu preciso ter resposta do meu tratamento com minha antibiótico-terapia, e se eu entro com um agente anti-inflamatório, seja um corticoide, seja um anti-inflamatório não esteroidal, eu reduzo os sinais sistêmicos e os sinais locais dessa infecção e eu não vou ter percepção do quanto essa infecção está sendo realmente favorável ao seu combate pelo meio. Acaba mascarando. Acaba mascarando. Então, para que eu consiga pelo menos ter uma percepção de melhora dessa resposta infecciosa, eu preciso pelo menos ficar uns 3 dias iniciais com o meu antibiótico no tratamento sem um agente anti-inflamatório em conjunto. A partir do momento que eu percebo que eu tenho uma melhora do quadro infeccioso, aí eu já posso passar a voltar ou começar a utilizar um agente anti-inflamatório em conjunto para reduzir respostas inflamatórias mais exacerbadas por conta da necrose tecidual. Então, tão importante quanto o protocolo de tratamento é eu entender qual é o estágio, exatamente, né, da obstrução, qual é o estágio clínico que esse paciente apresenta para poder atuar com a melhor terapia possível. Sim. Que não existe protocolo fechado. Sim. E a gente não tem nenhum protocolo pré-estabelecido, nem literatura de como fazer esse manejo. Ele vai depender aí do estágio clínico da obstrução. Sim, exatamente, né? Exatamente. E aí, na nossa sequência, eu preciso começar a pensar também na regeneração. Porque eu preciso pensar em 3 momentos. A desobstrução, evitar que essa necrose ela aumente e iniciar o reparo tecidual. Porque eu quero caminhar para aquela foto final, para a regeneração adequada daquele tecido. Então, quando a gente começa a trabalhar em conjunto ações que vão facilitar e favorecer também a regeneração, bioestimulação com laser terapia de baixa intensidade, a utilização de ozonioterapia, a utilização de agregados plaquetários, para eu poder conseguir iniciar o meu trabalho de regeneração tecidual, isso vai ser importante para que eu consiga êxito no final. Então, no primeiro momento, você trata a obstrução para devolver essa oxigenação tecidual e no segundo momento você trata para reparo tecidual. Exatamente. Né? E claro que dependendo do estágio aí, se eu já estiver no último estágio, eu vou ter uma destruição tecidual que vai me impedir de fazer esse reparo. Sim, e aí eu tenho que passar para enxertos teciduais e aí tratamentos muito mais complexos. Isso aí. Então, no meio do caminho também trabalhar a ferida, que eu acho que é fundamentalmente importante. Eu preciso fazer debridamento dessa ferida, seja químico ou cirúrgico. Eu preciso utilizar agentes locais que eu aplico para manter essa ferida limpa e para manter ela adequada para esse processo de regeneração. Então, é um outro momento que também é muito importante no tratamento da necrose tecidual. E esse caso aí foi uma obstrução decorrente de qual aplicação? Esse caso foi um caso decorrente de uma aplicação na região malar, feita por um aluno que tinha que utilizar a cânula e utilizou a agulha. A discussão da cânula e da agulha. E aí? Porque ele fez a colocação do material numa área próximo a uma saída foraminal. Forame infraorbitário. E ele tinha que ter entrado e utilizado a cânula para fazer o preenchimento. E ele preferiu, por cargas d'água, não sei de onde ele tirou esse entendimento, fazer a colocação do material com agulha. E aí a colocação do material foi exatamente em cima do forame e obstruiu o forame.
E aí teve a evolução desse processo necrótico. Então, depois, no segundo momento, foi feita a bioestimulação com laser, oxigênio hiperbárico, profilaxia antibiótica. E já o início da limpeza e dos curativos dessa ferida para que eu conseguisse, a partir daí, uma melhora desse aspecto necrótico. Num terceiro momento, continua-se a bioestimulação com laser, continua-se a oxigenoterapia hiperbárica, a profilaxia antibiótica se mantém. Aí já começa aí, a partir do momento que eu saio dessa fase do quinto dia, começo a ter uma percepção de um início cicatricial, a formação, esse tecido mais crostoso, vamos dizer assim, eu já consigo começar a fazer o trabalho com os agregados plaquetários. Se eu não tenho uma úlcera, eu posso fazer simplesmente a injeção do IPRF. Se eu tenho uma úlcera formada, eu posso trabalhar o IPRF nas bordas, para estímulo daquele tecido novo em direção à área necrosada, e as membranas de LPRF na úlcera, sendo colocadas na úlcera para favorecer. E qual o protocolo de aplicação? Normalmente, a gente pode fazer a aplicação em volta e as membranas mais ou menos com um intervalo de 1 semana de aplicação entre uma primeira e a segunda e a subsequente. E aí a gente observa que foi um quadro de complicação a longo prazo, sim, né? A gente está falando aí de 100 dias. Sim, 100 dias para regeneração tecidual. Então, que não é um caso simples de ser tratado. Por isso que eu falo. Que demanda um arsenal aí de protocolos e de medicamentos para poder trazer o tecido. Eu acho que dentro do que você falou, demanda um arsenal de protocolos e medicamentos, demanda tempo, demanda agenda, demanda o nosso emocional com relação ao paciente em conjunto. Então é tanta coisa envolvida que, de novo eu falo, é evitar que isso aconteça. E olha que a gente está falando de uma região onde foi aplicado ácido hialurônico, que não é uma região de alto risco. Não é uma região de alto risco. Para mostrar que não existe área livre de risco na minha face. Existem aquelas com riscos altos. Sim. Mas qualquer área é uma área de risco. Sim. E aí, seguindo aí no protocolo... as membranas, o IPRF, o curativo se mantém sempre. E a partir do momento que eu consigo perceber essa regeneração e essa melhora, a gente continua com a laserterapia, ainda continua com a oxigenoterapia hiperbárica, com as injeções de PRF, as membranas já não são mais necessárias, porque a ulceração ela se desfez, e aí a finalização até a regeneração tecidual total. Que não foi fácil. Não foi fácil. Então, assim, o ponto mais importante de tudo isso que a gente traz sempre à tona para poder deixar o profissional o mais ciente possível é que a prevenção é o melhor caminho. É o ponto mais fácil de ser trabalhado. Sim, total. E quais são as medidas preventivas para uma obstrução vascular? Primeiro de todos, conhecimento. Conhecimento do meu paciente. Eu falo que nem é conhecimento, não. Eu falo que tem que dominar a anatomia. Exatamente. Porque eu falo assim, a anatomia para harmonização, ela acaba sendo muito mais necessária no meu conhecimento imaginário tridimensional do que, por exemplo, a anatomia para eu, cirurgião bucomaxilofacial. A anatomia para eu, cirurgião bucomaxilofacial, eu vou vendo a anatomia à medida que eu faço uma incisão. Você trabalha em campo aberto. Exatamente. Né? Esse é o ponto principal. Na harmonização, eu trabalho em campo fechado. Isso. Eu trabalho às cegas. Por isso que a gente fala tanto da importância da ultrassonografia, muitas vezes, para me direcionar. Porque é o que muitas vezes acaba sendo a minha visão para aquele procedimento, para entendimento anatômico. Claro. Então, se eu não domino aquela anatomia no meu imaginário e tridimensionalmente na face do meu paciente, muitas vezes eu posso negligenciar algum acidente anatômico naquela região e que vai ser o meu problema futuro, num possível preenchimento daquela região. Na sequência, domínio do que você está fazendo. E aí entra aquilo que você falou no início, curva de aprendizado. Como é que eu quero preencher áreas que são mais complicadas se eu não tenho nem domínio de preenchimentos menos avançados? Então, que é uma coisa que eu acho que eu percebo muito no meu dia a dia com os meus alunos, é que eles querem abraçar o mundo sem poder.
e não entendem que essa curva de aprendizado ela é muito necessária. Para tudo. Para tudo. Não é só para harmonização. Assim é o dentista quando Exatamente. forma e vai fazer a sua primeira anestesia. Exatamente. Né? Exatamente. E, obviamente, entender o protocolo, entender que a cânula sempre vai ser o meio menos... Cânula ou agulha? Cânula. Aspirar ou não aspirar? Aspirar. Sempre. Sempre. E porque até a própria aspiração, quando negativa, eu não tenho certeza se realmente aquilo está correto ou não. Sim. Então, imagina se a minha aspiração for positiva. O positivo é a certeza máxima. E por que insistir numa aspiração, numa injeção sem aspiração? Não tem como entender. Então, tudo que eu puder utilizar para me trazer mais segurança e diminuir o risco, deve ser utilizado. Então, aspirar sempre. Sempre. E eu ia colocar também o entendimento do meu material, que é importante. Já ia tocar nesse assunto também. É importante. Mas a gente recebeu há pouco tempo um caso de um paciente trazido por uma ex-aluna nossa que teve uma formação de uma necrose na região de glabela. E por incrível que pareça, o material que foi utilizado foi Skin Buster. Mas aí... A culpa do material? Não conhece a reologia do produto. Exatamente. Né? Que é muito importante. E aí eu acho que quando você pega um material que você julga ser mais fluido, e você fala assim, mas o material fluido não vai... É só para hidratação. É só para hidratação. Eu esqueço de pensar de novo lá no meu conhecimento anatômico. Claro. E pensar nos planos teciduais dessa região e o quanto de material que eu vou colocar e o quanto que esse material vai se expandindo naquela região e comprimindo os tecidos e lembrando que essa região é uma área de terminações vasculares com vasos menores e que vão ser comprimidos com muita facilidade. Claro. Então, a reologia do material, nesse caso, não é porque ele é um material duro que vai fazer com que eu tenha um risco maior de uma compressão. Não, é o quanto esse material foi colocado e o quanto ele expandiu nessa região e levou a essa obstrusão. E como que esse material se comporta. Exatamente. Né? Como ele se comporta tecidualmente. E também a quantidade de material a ser utilizado. Felizmente, hoje a gente está indo para uma tendência de diminuir aí a quantidade de produto, né? Porque a gente vem de uma harmonização inicial, onde a quantidade era o fator principal, né? Para qualquer injeção. E hoje, felizmente, a gente está compreendendo que a naturalidade é extremamente importante e o paciente também vem buscando mais isso. E junto a tudo isso, a minha segurança também é maior. Sim. Então, quando eu trabalho com menor quantidade de produto, eu trabalho com mais segurança. E, às vezes, eu tenho áreas em que eu tenho que trabalhar com quantidades mínimas de produto, né? Como, por exemplo, o nariz. Então, eu posso injetar o quanto eu quero para entregar uma resposta satisfatória para o paciente, ou eu tenho limites pela anatomia da região a ser respeitada. Sim. Então, eu preciso compreender tudo isso para trazer mais segurança para o meu preenchimento. Certo? Total. Então, deixa aí um conselho final para quem está assistindo a gente a respeito de tudo isso que a gente conversou e dos riscos e como trabalhar com menos risco dentro dos tratamentos injetáveis. Bom, como conselho final, eu acho que consciência. Peguem essa dica. Eu acho que a palavra veio assim na minha cabeça, assim, do nada. Consciência. Eu acho que eu, como profissional, preciso ter consciência daquilo que eu faço. Porque eu estou trabalhando com uma pessoa, com uma vida. O que eu tenho observado hoje em harmonização, que tem que me incomodado demais, é que as pessoas elas estão fazendo status. Elas são preocupadas com glamourização. Estão esquecendo que o outro que está do outro lado é uma pessoa que procura com a gente algo que vai dar a ela uma autoestima, uma qualidade de vida melhor. E eu preciso me portar como um profissional. E o me portar como um profissional é dar ao meu paciente tratamentos que me deem eficácia, mas que me deem segurança.
É o nosso lema principal, eficácia e segurança. Isso. E se eu consigo, dentro de uma eficácia, estar num limiar de seguridade, e esse limiar de seguridade está linkado ao que eu conheço de anatomia, ao que eu domino a de experiência anatomia, que eu tenho, a minha experiência, ao entendimento do meu paciente, ao entendimento de todos os produtos que eu trabalho e como eles vão se comportar com o meu paciente, faz com que eu dê a ele um tratamento e dê segurança daquilo que eu estou fazendo para o meu paciente, dando a ele resultado. E não simplesmente fazendo de forma aleatória, achando que simplesmente é um procedimento que eu saio injetando aleatoriamente que nada vai acontecer. Não, muito pelo contrário. Os riscos são altos, os riscos existem. E quando isso acontece, é um transtorno que eu crio ao meu paciente e que eu também crio e trago para mim, que eu acho que tem que ser totalmente evitado. Claro. Então, a palavra consciência daquilo que eu faço, consciência de como eu vou me portar, consciência quanto ao quanto eu tenho de conhecimento e até que ponto eu consigo ir no meu trabalho e até que ponto eu preciso aumentar o meu conhecimento, preciso estudar mais e preciso me aprimorar mais e ganhar mais experiência, isso é fundamental. Eu acho que é o mais importante. E aí eu vou só somar tudo isso, porque o nosso lema aqui é HOF com responsabilidade. Perfeito. Então, eu acho que tem que ter responsabilidade, tem que ter conhecimento, porque a gente tem os riscos e precisam ser minimizados, porque os riscos são graves, os riscos são de complicações que requer grandes tratamentos, às vezes tratamentos a longo prazo. Então, quanto mais eu puder fazer para minimizar o risco, quanto mais responsabilidade eu tiver, um melhor tratamento eu entrego para o meu paciente. Perfeito. Né? Então, podemos encerrar assim. HOF com responsabilidade e HOF com consciência. E segurança. Isso aí. Marcos, muito obrigada pela presença. Foi um bate-papo muito gostoso. É um assunto que a gente adora e aí a gente fica conversando assim o tempo todo. Obrigado por poder ter trazido e ilustrado aí com um caso importante para visualização do profissional que precisa compreender que os riscos existem e que os riscos são graves. Né? Muito obrigada. Espero tê-lo aqui num próximo momento. Você já é nosso parceiro da especialização e depois você volta para a gente bater mais um papo sobre a harmonização. Obrigada, tá? E aí a gente encerra mais um episódio do HOF Talks, falando aí sobre obstrução vascular, um assunto de extrema importância para os tratamentos injetáveis. E deixa aí sua dúvida, curta, compartilha e ajude a divulgar aí esse assunto tão importante. Obrigada.